Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mar de Ideias. Hoje falamos de pesca comercial e o convidado é da Direção Regional de Pescas, João Delgado. Bem-vindo a esta conversa. A pesca na Madeira continua a ser importante? Sim, sem dúvida, continua a ser importante, embora hoje em dia não atinja determinados valores, montantes que atingia no passado, sobretudo em determinadas espécies. Existem espécies que neste momento estão, inclusivamente, a passar por dificuldades. Já lá iremos, mas de qualquer forma, mesmo no aspecto social, ainda são várias centenas de pescadores que estão dependentes da pesca, as suas famílias. Todo o facto da Madeira ser uma ilha tem também uma apetência natural pelo consumo de pescado. Portanto, há tudo um envolvente que faz com que a pesca continue a ter o seu lugar. Mas para além do aspecto social, do ponto de vista económico, é uma atividade que se sustenta sem apoios, sem uma espécie de incentivos? Atualmente a pesca não tem grandes apoios que estejam a ser utilizados. Mas, mesmo assim, apesar de tudo, ela representou 16 milhões de euros no ano de 2025, o que, apesar de tudo, não é negligenciável. Se somarmos a isso o cultivo de peixe em aquacultura, representou também 8 milhões e 500 mil euros, portanto... 24 milhões ao total. Exatamente, portanto ainda é uma atividade que, não tendo um contributo exageradamente grande para o PIB regional, mesmo assim tem a sua importância. E do ponto de vista, como já falei, do ponto de vista social, do ponto de vista das pessoas, é sem dúvida uma atividade que ainda tem a sua importância. Está quantificada, enfim, a quantidade de pescado que é consumido na Madeira, mas que não é da Madeira? Que não é pescado ou produzido cá? Não tenho esse valor em mente, mas sei que há uma grande porção de pescado ainda que é importado. Isto deve-se também ao facto que na Madeira existem meia dúzia de espécies que são aquelas primordiais da nossa pescaria. O peixe-espada preto, o atum-patudo, o gaiado, o cavalo, o chicharro, só por si representam 80% ou mais das capturas que são feitas na Madeira. Porque na Madeira existem dezenas de espécies que são capturadas e são descarregadas em ilhota, à volta de 100. No entanto, representam uma fração ínfima do total da pesca regional. É isso que leva a que tínhamos que importar muito. Exatamente. Pescado, sobretudo dos Açores, o peixe fresco, peixe selvagem. Exatamente. Assim. Mas este foco em poucas espécies tem a ver com as características geomorfológicas da Madeira. Então a Madeira é uma zona pobre para a pesca? A Madeira é uma zona relativamente pobre em determinados sentidos, porque tem um declive extremamente acentuado, não tem uma plataforma continental, que é normalmente onde estão aquelas espécies todas de peixe que nós chamamos de peixe fino, estão lá concentradas. Nem tem bancos submarinos de pesca, não é? Sim, portanto o fundo cai bastante abruptamente. Há pouca área habitável para essas espécies. Portanto, logo desde o início, os pescadores madeirenses começaram a pescar espécies de profundidade, como o peixe-espada preto, espécies migratórias que passam cá apenas numa determinada altura do ano no seu circuito migratório, os atuns, que desovam, como se sabe, os tropicais desovam no Golfo da Guiné e depois sobem no seu circuito migratório, passam cá e são apanhados numa determinada altura, uma pescaria sazonal. O espada preto não é sazonal, captura-se o ano inteiro, mas houve essa necessidade de se dedicar a estas espécies, que são aquelas que, no fundo, constituem o core da nossa pesca. Este crescimento da procura turística e a ideia de que normalmente os turistas associam às ilhas, uma ilha tem mar, logo vou comer peixe, está, no fundo, a provocar pressão sobre os estoques e sobre a necessidade de aumentar o consumo? Sim, exerce uma certa pressão, porque para além do consumo das pessoas locais,
há toda essa atividade que falou, E que é feito subir o preço, presumo. que faz subir o preço e que procura determinadas espécies que são icónicas. É o caso do peixe-espada preto, as lapas, enfim, toda uma série de... o atum, obviamente, toda uma série de espécies que têm grande procura, também motivada pela atividade turística. O peixe passa tudo pela lota, mas, no entanto, há quem consiga adquirir, eu falo do caso dos atuns, tem diretamente um contacto com o armador e adquire. Portanto, esse processo é perfeitamente natural ou ilegal. É um processo ilegal. Isso acontece também muito com as lapas, que a mesma, agora, neste momento que estamos na fase de friso, portanto, em que há uma interdição da apanha de lapa, e que termina no fim de abril, é muito comum aparecer um senhor com um saquinho de lapas a querer vender, mas é obviamente Ilegal. Apanhado de forma ilegal. Porque é no momento em que passa na lota que é fixado o preço. Exatamente, o preço é fixado na lota ou através de contrato direto. Em certos casos há um contrato direto que é feito entre a embarcação e o comprador de pescado. Mas pode ser uma empresa, um restaurante, uma entidade assim, ou não? Ou tem que ser, não, tem que ser um normalmente distribuidor? são os compradores de pescado. Mas dizia eu, em relação às lapas, que nós, neste momento, no nosso laboratório de pescas, nós estamos a receber quase diariamente lapas que são apreendidas. Portanto, é um volume bastante grande, apesar da proibição da apanha, né, para proteção da desova do pescado, da lapa, recebemos grandes quantidades de apreensões que são feitas não só a pessoas que estão a apanhar ilegalmente, como também a restaurantes que não têm como provar a origem da lapa, não têm as facturas. Neste momento está-se a importar lapa dos Açores também, mas muitas vezes serve de desculpa. O restaurante que tem as lapas não pode provar a sua origem, diz que é dos Açores. Mas elas são diferentes, não? São diferentes. Têm um tamanho diferente, um aspecto diferente, a concha também é ligeiramente diferente, portanto são distinguíveis. Quando nós olhamos agora segmentando a nossa conversa em áreas mais específicas, qual é das espécies de pescado aquela que gera mais valor? Aquela que está neste momento, podemos dizer assim, mais pujante economicamente? Eu diria que a pesca do peixe-espada preto neste momento é das mais rentáveis, porque tem estado estável na última década. Portanto, fazendo um bocadinho uma retrospectiva, pescou-se muito espada preta nos anos 90. Em 98 houve um pico de 4 mil e tal toneladas pescadas nesse ano. A partir daí houve uma quebra bruta, portanto excedeu-se claramente a capacidade do estoque. Finalmente, na última década, a pesca estabilizou a nível de cerca de 2 mil toneladas e está estável. Ora, mas estabilizou por vontade do mercado ou por determinação das autoridades? Também pela aplicação de cotas. Neste momento há uma cota de 2.189 toneladas de pesca de espada preta e temos estado res-vés queimando a cota, mas portanto, sem ultrapassar. Na sua opinião, enfim, é um suficiente instrumento para garantir a sustentabilidade do recurso? Eu creio, na minha perspectiva pessoal, que por volta das 2 mil toneladas é a captura ideal para o peixe-espada preta e não deve ser aumentado. Eu sou a favor da renovação da frota. E porquê? Porque a frota neste momento está muito envelhecida, tem más condições de trabalho, tem más condições de segurança, arriscam-se a pescar a grandes distâncias desta forma. E sem capacidade de conservação. Exatamente, e também tem esse aspecto da conservação do pescado, que em determinados casos, em barcos que passam mais de uma semana, 2 semanas no mar, o pescado já não chega em grande estado. Se bem que o espada preto, por acaso, é um peixe que quase não tem sangue, é bastante resiliente à degradação. Portanto, é um peixe santo, digamos assim, nesse aspecto. Agora, dizia eu que defendo a renovação da frota, mas
sem aumento do esforço de pesca. O esforço de pesca não deve ser aumentado. Portanto, manter a cota com embarcações melhores. Manter a cota, manter o esforço, quer dizer, a quantidade de anzós que são lançados, não aumentar. Portanto, melhorar a frota, mas sem aumentar o esforço de pesca, para não termos uma situação com o espada-perito como aquela que já vamos tendo com os pequenos pelágicos, a ruama, e com as lapas. É ou não verdade que está a ser necessário, não quer dizer que seja especificamente nestes últimos anos mais recentes, mas, por exemplo, ao longo do século XX, a pesca do espada-preto foi-se fazendo cada vez mais longe? Que era um sinal, eventualmente, de alguma depleção do estoque, algum desgaste do estoque. Com certeza. Efetivamente, as pescarias que inicialmente eram feitas à volta da Madeira foram alargando a área de ação, indo não só aos bancos submarinos que estão a nordeste da Madeira, mas também, inclusivamente, chegando até Canárias, praticamente. E, em alguns casos, até muito entrando na zona económica exclusiva dos Açores. Portanto, esse alargar da área de atuação significa alguma coisa. Significa que a abundância do pescado nos pesqueiros habituais mais próximos caiu, porque obviamente que um barco não iria para tão longe, gastar combustível, passar vários dias no mar, trazer o pescado em menor condição de qualidade, se não houvesse um abaixamento da abundância nos mares mais perto. Agora falamos do atum, penso que é na hierarquia a espécie, não, o segundo grupo de espécies mais rentável. Mais rentável, sim. Sobretudo o patudo, no caso da Madeira. Sim, o patudo. O rabilho é dos peixes que tem o valor por quilo mais elevado. Mas é menos abundante. Mas existe em menor quantidade. Aliás, o rabilho esteve há uns anos atrás, há uma década atrás, estava em muito má situação a nível global. Pensava-se que o atum rabilho estava a caminhar para a extinção. Foram colocadas restrições bastante grandes, cotas muito baixas, vários tipos de obstáculos, e o atum rabilho recuperou um pouco. Recuperou e neste momento está em melhor estado e é capturado. É capturado aqui na Madeira no início do ano. As primeiras capturas são normalmente rabilho. O rabilho é um peixe de grande valor e que tem a particularidade que pode atingir tamanhos enormes. Pode haver rabilho de 200 quilos, 300 quilos. O rabilho, em certos casos, a embarcação, se for pequenina, não consegue trazer o rabilho para bordo, tem que trazê-lo a reboque. Mas parece pouco, no entanto, no mercado, porque é exportado. Também a cota ainda é relativamente pequena, assim, ronda umas dezenas de toneladas. Seguidamente temos o atum patudo também, que é o que os pescadores conhecem pelo atum, propriamente dito. Que é o que se consome mais que é aquele que, entre aspas, pode salvar uma época, porque depois temos também o gaiado, mas o gaiado tem um valor económico muito mais baixo e, portanto, não é aquela espécie que vai complementar devidamente os rendimentos do pescador. Existe conhecimento, porque em alguns anos a rota migratória do atum não passa por cá, ou então a quantidade de animais que passa é inferior. Sim. Consegue-se ou sabe-se porque é que isto acontece? Não, normalmente são condições ambientais, condições de temperatura, condições de abundância do alimento. Aliás, as capturas de atum são conhecidas por serem cíclicas. Há anos bons seguidos de anos bastante maus. É cíclica. Isso tem a ver muito com as condições ambientais, temperatura, salinidade, disponibilidade de alimento, que faz com que eles alterem ligeiramente a rota migratória. Podem passar, por exemplo, mais fundo. Se a termoclina, que é um limite, que faz um limite físico na água, estiver mais baixa, o atum passa a maior profundidade e não é apanhado pelo pescador. Porque a rota migratória das espécies tropicais, como o atum, como o patudo e o gaiado, faz-se subindo o Atlântico e passando cá em determinada altura do ano, é por isso que é uma pescaria sazonal. Normalmente, em março, abril, pesca-se maior quantidade de patudo e mais para o fim do ano, já para agosto, setembro, outubro,
vem o gaiado. Esta questão, há uma questão interessante no atum, que são várias espécies, uma família de espécies, mas nós consumimos para tudo, mas, por exemplo, os Açores dão prioridade a outros atuns. Isso é importante para haver esta complementariedade entre armadores dos Açores que pescam cá, madeirenses que pescam lá. Sim, está aqui uma sinergia, chamemos assim. Há uma sinergia, exatamente, e há inclusivamente embarcações açorianas com muitos tripulantes madeirenses. Há um intercâmbio com mestres madeirenses, há um intercâmbio bastante grande, mas as espécies favoritas são basicamente as mesmas, são o patudo e o gaiado, são as espécies mais comuns. Eles têm a albacora, penso a albacora, o voador também. Portanto, embora são espécies que não são tão valorizadas como o patudo. Isso também me leva a outra questão. Há mais abundância, por comparação com os Açores, mais abundância de espécies em quantidade e se calhar menos consumo de atum. A Madeira, como tem um mar mais pobre, consome mais atum e espada que eram os recursos que havia. Sim, claro. Mas o atum tem chegado ao mercado a preços mais altos. Isto tem a ver com algum fator de mercado, tem a ver com alguma pressão de exportação, porque diz-se muito nas ruas do Funchal que os japoneses compram atum. Sim, compram. Sobretudo o atum rabilho. O atum rabilho nos Açores, no Japão é extremamente valorizado, atinge valores brutais. Aliás, eles têm uma tradição que o primeiro atum rabilho vendido no ano supostamente dá sorte e é comprado por milhares de ienes, atinge valores brutais. Portanto, é um mercado. Portanto, uma parte deste atum que pescamos aqui nas nossas águas é para exportação. E faz sentido quando há mercado para consumi-lo todo, se houvesse aqui mercado? Não, faz sentido no sentido em medida da valorização que é feita. Se a valorização é maior, convém, proporciona-se exportar o pescado. Tanto mesmo com prejuízo do consumidor local não ter acesso. Exatamente. Em relação portanto, a sustentabilidade do atum também não está em causa. Há cotas também? Que até são definidas internacionalmente. São definidas internacionalmente. Existe uma organização que é a ICAT, que é internacional e gera todos os estoques de atum do Atlântico e que faz as avaliações dos estoques. Em termos gerais, podemos dizer que o rabilho, como já disse há pouco, melhorou a avaliação, portanto está em melhor estado neste momento, embora sem entrar em exageros, não é? O patudo está um pouco mais periclitante, está na corda bamba, por isso é necessário impor uma cota. O voador não tem cota e o gaiá também não tem cota, o que significa que estão em melhor estado. Também há a pesca da ruama. Sim, claro. Mas não já foi uma pescaria valiosa, hoje já não é. Eu posso lhe dizer que o ano passado foram 31 toneladas de cavala e 36 toneladas de charro, que é quase irrisório. Houve muitos problemas. Nós, há uns anos atrás, tínhamos 5 embarcações cercadoras. Depois fizemos um plano de ajustamento do esforço de pesca e foram reduzidas para 3. E agora, neste momento, temos 2 em que uma, muitas vezes, nem sai para o mar. Temos uma embarcação a capturar os pequenos pelágicos. E tiveram muitos problemas. No início do ano, simplesmente a ruama não aparecia. Não sei se por uma questão de estar mais fundo, se por questões de abundância também, porque vá lá. É um facto que os cercadores nem sempre zelam o recurso como deveriam e capturam muito peixe abaixo do tamanho mínimo, que nos charros são 15 centímetros. Peixe pequeno, que não é comercializado, que não tem valor comercial e que é devolvido ao mar. Isso acontecia com frequência com as embarcações cercadoras. E terá sido essa a causa da depleção dos estoques? Tem com certeza influência no estado do estoque, tem com certeza influência. Portanto, e neste momento não é recuperável? Recuperável pode ser. Agora,
tem que haver medidas muito severas. Na minha perspectiva, deveria haver um aumento da bitola da rede, para o peixe mais pequeno poder sair, uma diminuição do tamanho da rede, que é bastante grande, atinge mais de 100 metros uma rede de cerco, diminuição dos focos luminosos, porque a ruama é atraída pela luz. É atraída pela luz, forma-se o cardume e depois é feito o cerco, trazendo a embarcação, trazendo o peixe para bordo. Portanto, há uma série e deveria haver, havendo duas embarcações, haver uma alternância, não saírem as duas no mesmo dia para o mar. Haver uma alternância no esforço de pesca que está a ser aplicado, por forma ao recurso realmente recuperar. Essas medidas dependem só da região ou envolvem outro tipo de organismos? Normalmente envolvem envolve a União Europeia. Há uma série de medidas que para fazermos temos de ter o aval da União Europeia. Mas qualquer recuperação destas espécies, portanto o charro, cavalo, algumas sardinhas, depende só da natureza. A natureza tem tempo, no fundo, para recuperar. E nós darmos uma ajudinha à natureza, não indo lá interferir. Não fazendo a apanha de outra forma, tendo em conta aquelas medidas que eu disse anteriormente. Porque isto leva-me a outra questão da tal ajudinha. Não é só deixar a natureza trabalhar, tem a ver com as lapas. Há estudos, há trabalhos a serem feitos para tentar recriar habitats propícios para as lapas. Sim, sim. Mas isso ainda está numa fase experimental. Sim, a história da lapa é antiga. Por volta dos anos 90, nós iniciamos um estudo a sério com as lapas. Tivemos a colaboração da Universidade de Southampton e também do Departamento de Oceanografia e Pescas dos Açores. Fizemos vários levantamentos, fazíamos mergulho com um método standard para verificar a abundância relativa da lapa. Isso evoluiu. No ano de 2006, até 2006, não havia legislação nenhuma que regulasse a apanha da lapa. Em 2006, fez-se o primeiro decreto legislativo regional e com uma série de portarias que saíram e que impuseram determinadas regras. Por exemplo, o tamanho mínimo, lapa menor de 4 cm não pode ser apanhada para proteger a desova, um defeso e um limite à apanha por embarcação, que era de 200 kg. Isso fez-nos ganhar algumas décadas, digamos assim. Portanto, de 2006 em diante, a lapa de alguma forma estabilizou. Mais recentemente, provavelmente já se deveria ter dado atenção aos sinais de alerta, que havia alguns indicadores que já mostravam que a lapa novamente não estava em boa situação. Em 2006 ela estava em exploração intensiva. Agora, neste momento, já se pode quase falar numa sobreexploração, que é uma exploração em que o recurso fica insustentável, não é? Mesmo apesar do defeso ou antes? Apesar do defeso, aliás, o defeso foi, como sabe, foi prolongado, que seria de novembro a abril, foi prolongado o ano passado. Estamos ainda agora no período de defeso e os estudos estão a prosseguir para ver se após abril abrimos novamente ou se mantemos o defeso. A sua perspectiva mas o defeso só por si pode não ser suficiente. Na minha opinião pessoal, 200 kg por embarcação é um exagero. Se tivermos 6 embarcações, são 1.200 kg, mais de 1 tonelada por dia por embarcação. Eu acho incomportável. Na minha perspectiva, deveria ser reduzir a quantidade das embarcações. E os estímulos ao crescimento, digamos, em cativeiro ou em habitats não naturais, tem pernas para andar? Eu sei que ultimamente no Centro de Maricultura estavam a fazer experiências com as lapas, tentando obter a desova em cativeiro, e eventualmente com a ambição de futuramente poder fazer repovoamento. Mas é um processo que é de alguma forma tecnicamente complicado. Não se consegue assim com essa facilidade. Mas espero que no futuro isso possa ser uma opção. Fazer repovoamento das lapas.
Tirando estes setores que já falámos, há alguma outra atividade na pesca que mereça atenção económica, tirando a aquacultura, já vamos falar dele? Sim, bem, a pescaria de peixe de massagem, o nosso conhecido peixe fino, Mas que tem algum muito valor, pontual. tem algum Tem valor valor. comercial, Tem mas valor quantidades são pequenas. Sim, Não é? nós fizemos nos anos 90 e 2000 várias campanhas com a embarcação de estudos do arquipélago dos Açores e fizemos um levantamento exaustivo na Madeira, no Porto Santo, nas desertas, só não fizemos nas selvagens, da abundância relativa das principais espécies, o parga, garupa, cherne, essas espécies. E fizemos e verificamos que há algum espaço para estas espécies serem mais capturadas e surgirem mais no mercado. Mas é sempre um método muito artesanal. Sim, era um método, era um chamado palangre de fundo, em que portanto, o palangre, as linhas com anzóis ficavam tinham uma pedra, uma boia, faziam um W no fundo do mar e era assim que era capturado. Mas é explorado na Madeira de alguma maneira? É explorado em pequenas escalas. Há muita gente que diz nos restaurantes que é peixe da Madeira, mas não é. Sim, sim. Mas algum há de ser. Mas algum é, sim. Porque há pequenas embarcações que fazem vários tipos de pescaria em pequena escala, quer com o palangre de fundo, quer com aquilo que se chamam as gorazeiras, em que linhas com anzol. Portanto, há uma pequena pesca dessas espécies de massagem. Depois, há um recurso que nós investimos bastante no nosso serviço em verificar o seu potencial, que era o camarão e a gamba da Madeira. Houve até um projeto europeu com apoio europeu. Sim, foram mais do que um projeto em que fizemos pescaria experimental com covos e em que chegamos a um potencial de cerca de 20 toneladas por ano que poderia ser. Só que, tanto quanto ninguém se inscreveu para. Só que até agora ninguém se abalançou. Já houve 2 embarcações a desfolhada nos anos 80 e o Madeira Atlântico nos anos 90 que ainda fizeram alguma pesca de camarão. Mas agora não há. Agora neste momento não há. Apesar de haver 20 toneladas à espera, não há ninguém a fazer. Ninguém acha rentável. Portanto, isto no fundo leva-nos a esta ideia de que entramos na aquicultura. E a aquicultura tem sido um projeto em crescimento que tem, pergunto-lhe eu, sim ou não, potencial para crescer mais. Tem potencial, com certeza. A nível global, a aquicultura já representa metade do pescado que é consumido a nível mundial. E aqui na Madeira, eu tenho aqui a minha cábula, em 2016 cerca de 6% da tonelagem produzida em cativeiro era de dourada e já agora em 2024 subiu para 33%, ou seja, 33% do pescado neste momento comercializado na Madeira já é dourada e o restante é pesca selvagem. Mas agora portanto, a planta tem crescido e tem valorizado, porque tem adotado também técnicas de cultivo mais avançadas, com rações certificadas, eliminando a utilização de antibióticos, tanto uma série de fatores que a fazem tornar mais inócua para o meio ambiente. Agora, apelando também à longevidade da sua memória, a ideia que eu tenho é que antigamente havia mais peixe disponível para o mercado local e era mais barato comer peixe. Sim, claro. O peixe está condenado a ser um alimento caro? O peixe, eu penso que sim, infelizmente está e quando entram outros fatores como este que temos agora
do aumento do custo do combustível, isso vai-se repercutir nas despesas dos barcos e, portanto, no preço do pescado que é vendido. Mas mesmo com produção em aquicultura, não haveria maneira não há essa tendência de baixar? Não me está parecendo que haja tendência para baixar. Veja o preço das lapas, que está uma coisa brutal. Sim, as lapas quadriplicaram, quintuplicaram nos últimos anos o preço. Agora falamos da frota de pesca. Temos uma frota de pesca, tudo combinado, quantas embarcações? Relativamente pequena. Nós temos cerca de 20 embarcações de peixe-espada preto neste momento, 20 e tal embarcações de atum e depois temos 2 cercadores neste momento e depois temos cerca de 70, 80 embarcações pequeninas, canoas, que fazem pequena pescaria. Do peixe fino, estás do peixe fino. As do peixe fino, exatamente. Portanto, é uma frota relativamente pequena. Delas a mais bem apetrechada é a do atum. É do atum, sem dúvida. Portanto, aí sim há condições para passar largos dias no mar. Exatamente, são as embarcações mais novas, mais bem apetrechadas, que têm outras condições. O espada preto está altamente a pescaria. A frota do peixe-espada preto está altamente envelhecida e a carecer de ser renovada realmente. Entramos também outro aspecto, que é o aspecto da mão de obra. Portanto, há dias recordo-me ter ouvido uma entrevista de uns pescadores do Caniçal que só trabalham alguns meses por ano. Não há maneira de otimizar o tempo destes homens para trabalharem mais no resto do ano? Pois, mas não se esqueça que o atum é precisamente uma espécie sazonal. Passa apenas em determinada altura do ano e é nessa altura que eles são chamados a pescar. Fora dessa altura, ou vão para o desemprego, ou trabalham em terra, na construção civil, portanto fazem outro tipo de atividades que não até porque não são necessários, digamos assim. Mas no mar não haveria outra atividade que eles pudessem fazer? Dificilmente. Portanto, não sendo assim, isto concordará que é um desincentivo? Sim, obviamente que sim. É um desincentivo, mas é a forma que tem de compensar o facto de estar num mistério que é sazonal e que não dura o ano inteiro. Para os que trabalham nas artes de pesca das outras espécies? Há emprego o ano inteiro. O peixe-espada preto é pescado durante todo o ano, não tem nenhuma época, não é sazonal. Quem são as pessoas neste momento? Quem são os nossos pescadores? Os nossos pescadores? Aquela ideia quase romântica do pescador de Câmara de Lobos ou do pescador do Caniçal já quase não existe. Já quase não existe. É um pescador envelhecido, uma classe envelhecida também, que sobrevive. No caso dos pescadores do peixe-espada preto, ainda têm bons rendimentos, têm rendimentos aceitáveis, porém têm uma vida que é muito dura. Eu já fiz pesca de espada preta em embarcações de investigação das pescas e sei o quão duro é aquela pescaria em que se levanta quilómetros e quilómetros de linha manualmente, que é uma pescaria que ainda é feita manualmente. Nós em tempos fizemos com um dos nossos navios de investigação, o Lobos, fizemos várias experiências com aparelhos de pesca que permitiam a automatização. Porém, tive um aspecto negativo, foi que pescava menos de espada preto. Era manejável, não era? Portanto, era automático, saía automaticamente e era recolhido também com um alador próprio, porém, apanhava menos espada preto, não convém. Mas esse aspecto, no caso concreto, no caso das condições a bordo, é um fator que afasta jovens da pesca? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, quem são os jovens que têm a potência para a pesca? Eu, como faço muitas visitas a escolas e faço palestras, vejo muitos com algum interesse e que ainda vão dizendo que o meu pai é pescador, o meu avô é pescador, e tu tens ideia de seguir esta profissão? Não. Mesmo assim tem havido melhorias ao longo dos anos. Sim, tem. Por exemplo, o caso do atum já tem melhores condições. Tem melhores condições.
duas classes pescatórias totalmente distintas, aquela que faz o peixe-espada preto e aquela que faz o atum. Mas mesmo assim, no atum, tanto quanto julgo saber, é onde se consegue captar alguma mão de obra estrangeira. Sim, não só no atum, mas sobretudo no atum, em que é necessário recorre-se a imigrantes, sim. Os armadores têm muitas vezes dificuldades em fechar a companhia porque não têm pessoal para o fazer. Recrutá-los a Cabo Verde? Recrutá-los a São Tomé e Príncipe. Ainda há pouco falava com o César sobre isso, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, pessoas que, nesse caso de São Tomé e Príncipe, não têm experiência nenhuma daquele tipo de pescaria e têm que se adaptar, às vezes não é fácil a adaptação, enfim. Mas há trabalhos... Se um jovem de Cabo Verde quiser vir para aqui e ser pescador, tem trabalho? Eu penso que sim. Mas e eles também ficam parados o ano todo, têm que arranjar outra coisa para fazer. Claro, tem que viver no mesmo regime, no mesmo 2, 3 sazonal, meses de trabalho sazonal, e o resto sim, nas obras. Nós estamos a falar, há um aspecto cultural importante que era importante manter, independentemente do custo económico que isso tem. Aflorámos isso no início, mas eu queria perceber o custo cultural, a importância cultural desta atividade, de manter a pesca, de manter a história à volta da especificidade da nossa pesca. Não, absolutamente, faz parte da nossa cultura a pesca. Aliás, se não fôssemos nós uma ilha rodeada por mar, que obviamente o mar exerce essa atração e a pesca é obviamente uma atividade ligada à nossa cultura, que movimenta algumas centenas de pessoas com as suas famílias, movimenta os escritores, por exemplo, a escrever sobre essa atividade. Eu próprio fiz recentemente um livro que faz o historial da pescaria de Câmara de Lobos, que é o Tesouro do Mar Profundo, que movimenta toda a história do que foi a pescaria do peixe-espada preto e também da investigação. Portanto, é uma fonte inesgotável de cultura, o mar. Portanto, mesmo assim, que não me refiro sequer ao caso da peixe-espada, porque penso que o peixe-espada preto é uma pescaria muito específica mesmo da Madeira, mesmo à escala internacional. Não é? Sim, mas existe em Sesimbra, por exemplo, fazem também a pescaria do espada preto. Só surgiu nos anos 80, portanto a nossa é muito mais antiga. Nos anos 80 surgiu por ação de um pescador madeirense que se deslocou a Sesimbra e ensinou e de tal forma que hoje em dia a pesca de Sesimbra do espada preto quase que captura tanto espada preto como aqui na Madeira. Esse peixe é consumido? Já há consumo dele fora da Madeira? Há consumo, sim, no continente, sim. Da mesma forma? Cozinhado da mesma forma? Não, provavelmente não. Eles continuam a não limpar a pele preta, a consumir aquilo não da mesma forma. Portanto, porque depois temos as outras espécies que existem aqui, mas também existem em outros pontos do país e até do mundo, ou pelo menos espécies aparentadas. Vale a pena manter esta tradição com um propósito turístico, esta tradição da pesca, porque para efeitos turísticos, efeitos gastronómicos, aqui estou a perder um pouco no raciocínio, mas até por uma questão da valorização dos nossos restaurantes, porque temos a tradição de cozinhar o peixe, apesar de não termos tanta produção. Vale a pena investir em uma com certeza, na minha opinião pessoal, sim, vale a pena investir. Então, o que é que seria uma ilha sem peixe, sem consumo de peixe, sem as tradições ligadas ao peixe, à pesca? Portanto, mesmo não faria rentável, sentido. Valeria a pena haver políticas públicas que garantissem... Que apoiassem, sim. Sim, absolutamente. João Delgado, muito obrigado por esta conversa, neste podcast Mar de Ideias. Voltamos na próxima conversa.